Você vai entender nesse vídeo como vai funcionar a Libertadores 2021 na televisão, como o SBT, Fox Sports, Comebol TV e Facebook fazem para escolher os seus jogos. Então não sai daí não, porque eu prometo que tem bastante conteúdo e você não vai se arrepender. Muito bem, pessoal, como a gente sabe, essa semana começa mais uma Libertadores da América para o futebol brasileiro. Afinal de contas, a gente já teve uma fase preliminar sendo realizada, com 3 confrontos de ida e volta, mas agora é que a gente vai ver aí a entrada de 2 times brasileiros, e com isso também a entrada do SBT na competição. Nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho sobre como vai funcionar, quantos jogos o SBT vai poder transmitir, em que horário, que dia da semana, como o Fox Sports vai agir, o Comebol TV e também o Facebook. Então já fica o convite aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque a gente vai ter muita informação ainda. Libertadores desse ano, como o mercado de direitos de transmissão como um todo, promete muita emoção, como já vem acontecendo aí nos últimos meses. Bom, então vamos começar falando sobre TV aberta, né? A mídia que chega ao maior número de brasileiros, e o SBT mais uma vez é a emissora oficial da competição. Desde o ano passado, quando a Globo abriu mão, né, rescindiu de forma unilateral o seu contrato que iria até 2022, é o canal do Silvio Santos que tem aí a missão de levar aos brasileiros a competição. E em 2021, mais uma vez, a gente vai ver aquele padrão que a Globo tinha comprado em 2018 na última licitação. Ou seja, o SBT vai continuar tendo aí um jogo para ser transmitido de forma nacional em todo o mata-mata. Isso vale para pré-Libertadores, tanto na fase 2 como na fase 3, e também do mata-mata das oitavas de final em diante. Na fase de grupos, a emissora do Silvio Santos pode mostrar 2 jogos, e pelo que a gente apurou, realmente vão ter que ser de forma simultânea. Eu estava até conversando com o Gabriel Wacker, colunista do All Sport, sobre isso há algumas semanas, e realmente a informação que a gente tem nos bastidores é essa, né? O SBT vai ter que exibir dividindo rede. O bom é que pelo menos ele coloca no site, né, um player do YouTube embedado para que você, onde quer que esteja no Brasil, possa acompanhar as 2 partidas. Isso vale na fase de grupos, então são 12 jogos do SBT nas 6 rodadas, ao mesmo tempo, no mesmo horário, gerados e transmitidos para diferentes praças do Brasil. Então, quando for o Palmeiras e o Flamengo jogando ao mesmo tempo, por exemplo, o Flamengo vai para o Rio de Janeiro, Palmeiras em São Paulo, e aí cada afiliada do SBT escolhe qual jogo ela quer transmitir, de acordo com o perfil da audiência do seu estado. E o primeiro jogo do SBT é nessa quarta-feira. O Grêmio, que acabou de perder a Copa do Brasil, já vai ter que jogar a vida dele na Libertadores contra o Ayacucho em casa. E esse jogo vai ser de quarta-feira porque a Copa do Brasil terminou num domingo, né? Não dava aí muito tempo para preparação, era um pouco mais de 48 horas entre a final contra o Palmeiras e o jogo aí na Arena do Grêmio. Já prevendo que o Grêmio poderia ser vice-campeão da Copa do Brasil, a Comebol optou por adiar o jogo para quarta-feira, mas o SBT vai transmitir sempre de terça-feira às 9h30, tanto que o jogo de volta entre Ayacucho e Grêmio lá no Peru será na terça-feira, dia 16, às 9h30 da noite. Então, já fica marcado, a opção hoje do SBT é manter aí essa nova cultura que eles querem implementar e vem implementando desde dezembro do ano passado. O primeiro jogo foi Flamengo e Racing pelas oitavas de final, e aí a gente vai ver isso se repetindo na fase de grupo. Serão 6 semanas seguidas entre os meses de abril e maio, com terças-feiras às 9h30, tendo 2 jogos simultâneos no SBT, no site deles simultâneos para todo mundo e na rede aí dividido. Depois do mata-mata, o SBT vai ter que escolher uma partida só para todo o Brasil, como também já funcionou no ano passado e como a Globo fazia também em 2019. O Fox Sports vai transmitir metade dos jogos que aconteçam terças e quartas-feiras no total da Libertadores da América, sempre com a prioridade de escolha por data. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais e explico esse processo como funciona, então não sai daí do vídeo não, hein? Assim como em 2019 e em 2020, só o Fox Sports vai poder mostrar a grande final, né, a final única da Libertadores da América na TV por assinatura. O SBT pode na TV aberta, o Fox Sports pode na TV paga, nem Facebook e nem Comebol TV podem mostrar. E falando em Comebol TV, esse canal, que é um pay-per-view que custa aí R$40 por mês e que não está em todas as operadoras do Brasil, só aí na Sky, na Claro Net e no DirecTV Go, que pertence aí à Sky, né? Então no fim das contas não é que foi para uma nova operadora, só uma outra marca, uma operadora via streaming, né, via internet, que pertence ao mesmo grupo da Sky. Quem é cliente dessas operadoras pode contratar por R$40 e vai ter o tal pacote secundário, né? Mas o que é o pacote secundário? Se eu falei que o Fox Sports tem metade dos jogos que acontecem de terça e de quarta-feira ao longo da Libertadores, a outra metade pertence ao Comebol TV, sempre com a escolha secundária, mas de forma intercalada, explico isso daqui a pouco também. E aí você vai poder acompanhar os jogos que o Fox Sports não quis de primeira, né? Para quem torce para times que não dão tanta audiência, vai ter que acabar contratando mesmo o Comebol TV, porque o Fox Sports, porque o SBT farão aí outras escolhas. Na grande final, a final única, a glória eterna, o Comebol TV só pode mostrar em VT depois do jogo, né? O chamado VT com delay, só algumas horas ou um dia depois
porque o Fox Sports, como eu falei, tem exclusividade total na TV por assinatura. Esse pacote do Comebol TV é exatamente o mesmo que a Globo tinha e transmitia pelo Sport TV na competição em 2019 e no comecinho de 2020. E passamos para o Facebook, que não saiu da Libertadores ainda, não confundam a informação que saiu na semana passada. O Facebook só avisou que está se retirando do mundo dos direitos de transmissão, mas que vai continuar cumprindo os contratos, com a UEFA Champions League até o final desta temporada e com a Libertadores até o fim da temporada 2022. Então, são mais 2 Libertadores e meia UEFA Champions League que o Facebook vai transmitir. Na Libertadores, como muita gente já sabe, outros ainda têm dúvidas, o Facebook tem a exclusividade total dos jogos que acontecem às quintas-feiras. Então o SBT não pode marcar jogo de quinta, o Fox Sports não pode marcar jogo de quinta e o Comebol TV não pode marcar jogo de quinta. Mas, Alan, no ano passado eu lembro que o São Paulo jogou uma quinta-feira com transmissão do Fox Sports. Foi na primeira rodada após a volta aí da paralisação da pandemia, e aí naquela ocasião, por uma questão de calendário, um jogo que era originalmente de terça-feira, lá no calendário de março, passou para uma quinta-feira em setembro. E aí não dava para tirar do Fox Sports um jogo que era dele, não dava para tirar da Fox e dar para o Facebook só porque mudou a tabela. Nesse caso, como é uma alteração, aí sim o Fox Sports pôde exibir. Teve um Boca Juniors e Libertad também que aconteceu isso. Então, fica explicado aí a exclusividade nativa, a exclusividade de tabela dos jogos que originalmente são marcados para quinta-feira é do Facebook. E aí o Facebook pode transmitir só até a fase de quartas de final, por um motivo muito simples, o contrato só contempla isso e a semifinal acontece de terça e de quarta-feira. São apenas 2 jogos, não tem um terceiro para acontecer na quinta, Aí muda a lógica também nas semifinais, O Fox Sports escolhe um jogo primeiro, o Comebol TV escolhe o outro, e o SBT opta por passar o que ele quiser na TV aberta. No Facebook a gente chega a ver rodadas triplas acontecendo de quinta-feira, Então eles mudam até o horário. Normalmente o padrão é 19h15, 21h30, não pode mexer nisso de terça e quarta-feira, então não venham com essa de o SBT tem que colocar o jogo 8h30 da noite, seria mais legal 8 horas, 9 horas, 8h15, pode ser mais legal, mas no regulamento oficial da Libertadores, é no mesmo regulamento onde tem todas as regras aí de inscrições, de como funciona. Esse mesmo regulamento diz que os jogos de terça e quarta-feira serão sempre às 7h15 e às 9h30 da noite no horário de Brasília. É um padrão internacional, não deu para a Globo mexer, porque quando ela comprou o campeonato ela ainda transmitia jogo de 9h45, até por isso ela mudou a grade toda para 9h30, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, para ficar padronizado. O SBT, muito menos poder, até porque paga muito menos do que a Globo pagava, não vai ser essa emissora que vai mudar o que já está estabelecido aí em regulamento. Se a Globo não conseguiu, não é o SBT. Antes de explicar como funciona o processo de escolhas, eu já vou deixar aqui um aviso, evidentemente, porque muita gente vai perguntar nos comentários, eu já consigo prever isso. Recopa Sul-Americana, O Palmeiras vai enfrentar o Defensa e Justiça no mês de abril, campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana da temporada 2020, e esse jogo, por enquanto, não vai ser transmitido em TV aberta. Por um outro simples motivo, a Recopa Sul-Americana não está contemplada para quem compra os direitos da Libertadores. Ela faz parte do mesmo pacote da Copa Sul-Americana, que hoje no Brasil não tem dono. Portanto, só se alguém comprar a Copa Sul-Americana é que vai levar a Recopa. Se não comprar até a realização dela em abril, comprar depois, por exemplo, só para a fase de grupos, aí a Recopa, os jogos do Palmeiras, ficarão exclusivos do Comebol TV, que é o tal do pay-per-view de R$40 por mês. A Sul-Americana, como eu já citei em outros vídeos, custava ao DAZN por temporada 35 milhões de dólares. É claro que nenhuma emissora aberta vai comprar esse pacote todo, porque ela não teria todos os jogos, Hoje a Comebol, como o DAZN também rescindiu, a exemplo da Globo usou aí a pandemia e a alta do dólar como motivação para rescindir esse contrato, a Comebol criou em parceria com a Band e com as operadoras esse canal pay-per-view para fazer essa transmissão. É claro que se você somar os 45 milhões de dólares que a Comebol deixou de ganhar com o pacote da Globo, Era 60 milhões de dólares, o SBT tá pagando 15, aí sobram 45. Mais esses 35 do DAZN, claro que não vai dar para alcançar isso só com assinaturas. A gente esperava aí que a Comebol mudasse de ideia, vendesse para algum outro canal, mas pelo visto até o final do contrato 2022 é o que a gente vai ter mesmo, esse pay-per-view para acompanhar a parte da Libertadores e a Copa Sul-Americana completa, bem como a Recopa. E agora já mudando aí pra gente falar do processo de escolha dos jogos da Libertadores, aproveita aí já para deixar o seu comentário dizendo qual emissora você gostaria que mudasse de ideia e comprasse, enfim, os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana, A gente vai ter aí Corinthians, Atlético Paranaense, Ceará, outros times grandes do futebol brasileiro, de grande torcida, que vão disputar em fase de grupos, 6 jogos garantidos para cada uma dessas equipes. Será que o SBT, a Record, a Band, a própria Globo? Deixa aí nos comentários quem você gostaria de ver comprando esses direitos. Bom, em relação à Libertadores da América, voltando aí pra gente explicar um pouquinho do processo,
A gente tem que ter uma coisa em mente também. O Brasil não é o único país da América do Sul, não é o umbigo da América do Sul e outras emissoras estão envolvidas nesse processo de montagem da tabela e de escolhas. A Disney tem os principais direitos de transmissão na América Latina inteira. O Facebook não tem mais jogos exclusivos em vários países porque a ferramenta deu problema, travava, muita gente ficou sem assistir, isso incomodou a Conmebol e na época eles fizeram um acordo que não é válido no Brasil para fazer uma divisão aí, Facebook e Fox Sports transmitindo as mesmas partidas, assim o Facebook também pôde acessar jogos que eram exclusivos do Fox Sports e o Fox Sports pôde acessar jogos que eram exclusivos do Facebook. Em vários países da América Latina hoje já mudou, não tem mais Fox Sports, esses jogos são transmitidos pela ESPN. No Brasil, por uma decisão do CAD para aprovar o processo de fusão, é que ficou obrigatório que até o final da temporada 2021 os jogos sejam também exibidos aqui no Fox Sports. Então a ESPN só vai entrar na competição na temporada 2022, que é também a última do atual contrato. Então quando a Conmebol define os jogos que vão acontecer, seja no mata-mata ou na fase de grupos, o principal trabalho dela é distribuir isso entre terças, quartas e quintas, sabendo que no Brasil, o maior mercado, não é o único, mas é o maior, o Facebook vai ter a exclusividade de quinta-feira. A Conmebol também tem que levar em consideração o que a emissora de TV aberta do Brasil quer, porque isso é muito importante também. O SBT quer que os seus jogos sejam realizados de terça-feira às 9h30. A Globo queria que fosse de quarta às 9h30, então no tempo dela a Conmebol já marcava alguns jogos para esse horário. O Fox Sports vai ter a prioridade tanto da terça-feira como da quarta, e o Conmebol TV vai funcionar ali na sobra. Então esse processo é muito político. A Conmebol não pode montar uma tabela com 6 jogos do Flamengo de terça-feira às 9h30 para o SBT simplesmente transmitir tudo. Claro que se ela quiser aumentar o alcance, aumentar a audiência, ela pode optar por essa estratégia. Mas nem a Globo, que sempre preferiu transmitir o Flamengo em quaisquer circunstâncias, conseguiu no ano passado, por exemplo, 6 jogos do rubro-negro, né? Tem que preservar aí uma escolha para o Fox Sports e de vez em quando para o Facebook. Então é um trabalho político sim da Conmebol. Ela tem que reservar alguns jogos que sejam interessantes para o público brasileiro assistir no Facebook. No ano passado ela fez isso com o que poderia ser um Grenal e acabou sendo, né? O Internacional ainda estava na fase pré-Libertadores. Ela reservou um jogo para ficar no Facebook e outro para TV aberta. São 2 turnos, você consegue fazer isso, né? Tem que ter jogo de cintura. Quando a Conmebol faz esse trabalho, ela coloca lá os jogos de terça, de quarta-feira e de quinta, aí entram em ação as emissoras. O SBT pode fazer alguns pedidos, por exemplo, me dá aí 4 jogos exclusivos do Flamengo, o Fox Sports quer 1 pelo menos, ou 2. Ah, então o SBT não vai ser possível 4, a gente tem que também dar um jogo do Flamengo para o Facebook. Então vamos marcar 3 jogos do Flamengo para terças-feiras às 9h30, um para quinta-feira, seja qual for o horário, pode ser um fora de casa, 11 horas da noite no horário de Brasília, esse vai ser do Facebook, e sobram ali outros 2 que a gente vai colocar às 19h15 porque sabe que é o horário do Fox Sports. A Conmebol direciona isso. Quando a tabela está montada, aí é que vem a parte da emissora fazer, evidentemente, valer o seu direito de escolha. Vamos dar um exemplo. Se todos os brasileiros passarem agora da pré-Libertadores, a gente vai ter 8 equipes jogando, numa primeira rodada, sem jogar brasileiro contra brasileiro. Aí na terça-feira, por exemplo, a Conmebol monta Flamengo e Palmeiras para jogar às 9h30 da noite, e às 7h15 ela coloca Santos e também coloca o Internacional. Na quarta-feira ela pode colocar para jogar o Fluminense e o São Paulo, e na quinta-feira ficaria o Grêmio. Como aconteceria isso? O SBT vai lá, olha para a tabela, vê Flamengo e vê Palmeiras jogando cada um os seus jogos às 9h30 e fala: esses são os meus. Eu vou transmitir isso, o Flamengo para o Rio de Janeiro, o Palmeiras para São Paulo, e aí cada praça minha afiliada que se vire aí para escolher qual é o melhor jogo. Às 7h15 teria aí o Internacional e teria o Santos. O Fox Sports vai olhar e falar: qual vai me dar uma audiência maior em termos nacionais? Será que vale mais a pena? Qual jogo vale mais a pena também? De repente o Internacional enfrenta um River Plate, o Santos pega um time da Venezuela, algo que não interessa tanto assim. Tudo isso é levado em consideração. Aí vamos supor, Internacional e River Plate. O Fox Sports olha e fala: esse jogo é um clássico sul-americano, grandes campeões de Libertadores se enfrentando, eu quero esse jogo. Aí é a vez do Conmebol TV, que vai olhar e falar: então eu quero um time brasileiro para valorizar o meu pay-per-view. Eu vou escolher o jogo do Santos. E aí, mesmo nos jogos da TV aberta, que o SBT tem o direito que vai exibir de graça, o Fox Sports também pode fazer a sua escolha. Como tem brasileiros envolvidos, é até melhor fazer essa escolha para mostrar para onde o SBT não vai estar exibindo em TV aberta, mesmo sabendo que a emissora do Silvio Santos abre esse sinal de graça na internet. E aí a Fox pode escolher, por exemplo, o Flamengo, sobrando o Palmeiras para o Conmebol TV. Todo mundo sabe, né? Tem vários palmeirenses de várias regiões que não poderiam assistir porque o SBT estaria mostrando o Flamengo, que não tem tanto contato assim com a internet e que aí teriam no Conmebol TV a sua única opção. Tem também aquele palmeirense que é mais exigente, que vai querer uma transmissão que não é do SBT, que vai fazer críticas, que não gosta disso, que não gosta daquilo e que de repente até paga o Conmebol TV para ver uma outra transmissão do seu time. Se os demais jogos do dia tiverem times fora do Brasil, segue essa ordem, Fox Sports escolhe primeiro, Conmebol fica com o que vem depois. É sempre
sempre de maneira intercalada. E aí no exemplo que eu falei, né, o Fluminense pode jogar na quarta-feira às 19h15 e o São Paulo às 21h30. Vai caber ao Fox Sports fazer análise. O que é melhor? O São Paulo é um time de maior audiência nacional, tem uma torcida mais espalhada. O Fluminense é mais legal porque vai dar uma audiência bacana no Rio de Janeiro? Não é só isso que se leva em consideração. Se lá em abril ou maio a Globo tiver mudado de ideia, começar a transmitir jogos da Copa do Brasil de quarta-feira às 9h30, é mau negócio para o Fox Sports ter um jogo às 9h30 da noite. Então, o da 7h15 pode ser mais relevante, não tem concorrência de TV aberta. Quem quiser ver futebol vai ter que ir para a TV por assinatura. E nesse caso, o Fluminense poderia ser mais atrativo. Agora, se a Globo não transmitir mesmo, o negócio dela é o Big Brother Brasil, a Fox pode olhar e falar: o São Paulo tem uma torcida maior, esse é o meu jogo exclusivo, Comebol TV, sua vez, aí você pode escolher o Fluminense. Então, fica aí exemplificado, é sempre nessa ordem. Fox Sports, Comebol TV, Fox Sports, Comebol TV. O SBT tem a escolha aí do jogo de terça-feira, que a Comebol já mais ou menos encaminha para ele ao montar a tabela. Por isso que eu falei que ela é um processo de escolhas, mas também um processo político. Nesse caso, como a Comebol já teria colocado o Grêmio na quinta-feira, a gente já sabe, seria uma transmissão exclusiva do Facebook. Aliás, eu esqueci de citar o Atlético Mineiro como exemplo, que é um outro time brasileiro que vai estar na competição também na fase de grupos, mas já aconteceu isso, tá? De dois times brasileiros se enfrentarem na quinta-feira, e nesse caso o Atlético poderia estar tranquilamente como um outro jogo exclusivo do Facebook. De repente o Atlético Mineiro jogando em casa às 7 horas da noite, o Grêmio às 9, ou o Grêmio jogando fora às 11 horas da noite, porque joga num outro fuso horário. Tudo isso pode acontecer. Então, rapidamente aqui no lápis eu esqueci do Galo, mas está aqui contemplado no nosso vídeo. Ele poderia estar também nesse exemplo aí, como um jogo do Facebook. O Facebook Brasil paga 20 milhões de dólares por temporada pelos direitos da Libertadores. Isso é mais do que o SBT. A Comebol tem que fazer jus a esse dinheiro, tem que atender a alguns pedidos. Se o Facebook quiser pelo menos um jogo na fase de grupos exclusivo do Flamengo, um do Palmeiras, um do São Paulo, a Comebol tem que dar o jeito dela, tem que se virar. É um parceiro que paga muito dinheiro e que tem que ser valorizado, mesmo sabendo que ele não vai estar mais a partir de 2023. O dinheiro está entrando na conta de qualquer forma. O contrato, diferentemente do que a Globo fez, vai ser cumprido e pago até o último centavo. Então ela tem que cumprir com essas escolhas, fazendo aí o Facebook ter também um produto atrativo, senão o SBT e o Fox Sports tomam conta de tudo que dá audiência, e aí sobrariam sempre jogos de outros países, de outros times, de times brasileiros que dão menos audiência, e o Facebook ficaria com uma bomba na mão, e uma bomba caríssima. E aí no mata-mata funciona mais ou menos da mesma forma, só que aí a influência da emissora aberta do Brasil pode ser um pouco maior. No ano passado, por exemplo, o SBT já falou que queria transmitir o Flamengo para todo o Brasil, a Comebol simplesmente puxa esse jogo, coloca na terça-feira e deixa a quarta-feira exclusiva para o Fox Sports, colocam times brasileiros ali com jogos interessantes, jogos legais, o Fox Sports faz a escolha primeiro, logo depois é o Comebol TV e já reserva um deles para o Facebook. Isso tudo, como eu falei, e guardem aí na cabeça de vocês, é um processo muito político. É um processo como se fosse alguma coisa tramitando ali na Câmara, você tem que chamar os líderes de cada partido, de cada bancada, para chegar a um entendimento, para poder aprovar alguma coisa, né? No caso da tabela é a mesma coisa, nós não temos mais um grupo dominando tudo na Libertadores da América, e se você acha que eu tô falando da Globo, não é. Quem dominou durante anos a tabela, a forma como era feita, era o Fox Sports. A Globo tinha o direito de escolher o que ia ao ar de quarta-feira à noite, mas o Fox Sports, quando ainda não era da Disney, prevalecia, tinha mais poder que a Globo na hora de decidir tabela, até de adiar a final de Libertadores de quarta para quinta-feira, tudo a Comebol tinha que pedir a bênção do Fox Sports. Hoje não é mais assim, há 4 grupos de comunicação interessados que pagam por isso, né? Um deles é o consórcio aí das operadoras, da Band, da própria Comebol, o outro é o Grupo Silvio Santos, dono do SBT, a Disney, dona do Fox Sports, e o Facebook, uma das maiores empresas do mundo. Então, tem que chegar a entendimento. Ficou mais alguma dúvida? Então deixa aí nos comentários, eu vou ler todos, eu vou passando aí respondendo as outras dúvidas que ficaram. E fica aí mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no nosso canal. A gente vai ter muita informação ainda sobre direitos de transmissão, a gente vai ter que entender esse novo contrato da Champions League com o SBT e com a Turner. Tem muita coisa legal, vale a pena o seu like, vale a pena ativar o sininho com as notificações para saber sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão, e vale a pena se inscrever aqui com a gente. Um grande abraço para você e eu te espero na próxima. Valeu!